científico, matemático, de quanta energia é necessária para transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho, como o Senhor fez nas bodas de Caná. E quem fez isso foi o irmão Christian Shane. Então você não precisa duvidar do cálculo, está certo. Ele fez o cálculo de energia, né? Ele era físico nuclear, os irmãos se lembram. E o cálculo de energia necessário para transformar 6 talhas de água naquela medida em 6 taças de vinho, em 6 talhas, jarros de vinho, seria 10 elevado à potência 23 joules, que é uma unidade que mede energia. 10 elevado à potência 23, é algo quase inimaginável, imenso. Nosso Senhor transformou 6 talhas de água em 6 talhas de vinho, sem derramar uma gota de suor. Por quê? Porque ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele é o único que transforma água em vinho. As videiras são só uma figurinha, uma expressão dele. Ele é a videira verdadeira. A videira natural tira a água da terra e nos dá vinho, não é? Nos dá uva, a uva é pisada e nos dá vinho. É isso que a videira faz, não serve para mais nada. Nosso Senhor é a videira verdadeira. Ele vem às nossas vidas onde só tem água, uma vida inodora, uma vida incolor e uma vida insípida. Essas são as características da água e das nossas vidas sem Ele. E Ele transforma uma vida sem sabor, uma vida sem cor, uma vida sem nada. Ele transforma em vinho, que fala de gozo, prazer, satisfação, que ninguém pode tirar. A vossa alegria, disse ele, ninguém poderá tirar. Porque eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estiver em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então Pedro já conhece o Senhor Jesus assim. Já esteve lá, já ouviu aquela voz, tu és Simão, tu serás Cefas, já viu as bodas de Caná, aquela coisa maravilhosa naquele casamento. Ele já viu a expulsão do demônio do cidadão na sinagoga, que é narrado aí no capítulo anterior, Lucas 4. Está aí, já foi estudado. Ele já viu o Senhor curar a sua sogra de uma febre altíssima, o tifus, como nosso irmão já compartilhou, não é? Uma febre terrível, que levaria essa mulher à morte. Ele então se inclina em direção a ela, a toma pela mão, a restabelece e ela passa a servir os que estavam ali. Pedro viu isso tudo. Então não é o primeiro encontro de Pedro com o Senhor. Então ele vai dizer, mestre, por isso ele disse mestre. Precisamos entender. Mas agora, o que ele acrescenta à frente do mestre? Vamos lá. Havendo trabalhado toda a noite. E a ideia aqui, dessa palavra trabalhado, não é só um trabalhado simples, no ar-condicionado. É um trabalhar duro. É como se ele estivesse dizendo assim, essa era a rotina dos pescadores. Senhor, nós acordamos antes do sol raiar. O pescador usa a linguagem assim, preparamos as tralhas. Não é assim que o pescador fala? Não é? Preparamos as tralhas, juntamos tudo, colocamos no barco, malhamos a rede para a esquerda, malhamos a rede para a direita, a noite inteira, madrugada, o sol raiou e não pescamos nada. É isso que ele está dizendo. Tendo trabalhado a noite toda. Verso 5. Nada apanhamos. Nós temos aqui, meus irmãos, um perito pescador. Olha o contraste. Um perito pescador e um carpinteiro de Nazaré. Parece que o que Pedro quer dizer aqui, parece claro, só que ele tem que ser delicado com o mestre. Não é? Ele tem que dizer assim, mestre, tu és carpinteiro, eu sou pescador. Nós fizemos o melhor de nós somos profissionais. Jogamos a rede para tudo quanto é lado, e nem um peixe. Só que, graças a Deus, ele ainda não parou aí. Ele segue. E ele vai seguir de uma maneira muito bonita, embora tímida. Ele vai dizer, mas, está vendo o verso 5? Mas. Graças a Deus por esse mas.
porque é por causa dele ter tido encontros anteriores com o Senhor, que já destacamos aqui, é que ele fala esse mas. Porque ele sabe quem é o mestre. Ele viu o que o mestre fez nas ocasiões anteriores que nós já citamos, né? Mas sobre o fundamento da tua rema, de novo, tua palavra, que o Senhor tinha acabado de dizer para ele. Mova o barco para águas mais profundas e lance redes, no plural, não é? Então essa é a rema do Senhor, acabou de falar com ele, uma palavra viva. Então sobre a tua rema, eu lançarei, agora um detalhe. Na minha versão, e talvez na maioria aqui, você também tem a palavra plural, certo? As redes, mas não está correto. O termo é singular. Ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Uma só. O Senhor mandou ele lançar todas as redes que tinha no barco. As redes. Mas ele lançou uma rede. Por quê? Porque ele não creu que ele pegaria coisa nenhuma. Porque ele já tinha pescado a madrugada toda. E era um pescador profissional. Então ele lançou uma rede. Então você vai ver a versão King James traduzir no singular a rede. Você vai ver Young Literal Translation traduzir a rede. Você vai ver a tradução de Darby traduzir a rede. Então, ele lançou uma rede, não é só por isso, irmão. Nosso Senhor não diminuiria a bênção que ele tinha designado a Pedro como pagamento do aluguel do barco. Você consegue entender a linguagem? O barco não era do Senhor, o barco era de Pedro. E era um instrumento de trabalho de Pedro. E nosso Senhor ia usar esse barco, ia usar por um bom tempo. Não é? Eles estavam lavando as redes, pararam de lavar. Porque eles iriam então lançar de novo. Então, o Senhor vai pagar o aluguel do barco. Ele já separou especificamente um cardume para aquelas redes. Você sabe que o Senhor faz isso de maneira muito simples, né? É muito simples. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Você lembra do Salmo 8? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco melhor que os anjos de glória de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. As ovelhas e bois, etc., os peixes do mar e toda criatura que habita sobre a face da terra e das águas. Esse é o Salmo 8. A que homem esse salmo se refere, em primeiro lugar? Ao Senhor Jesus. Então ele é aquele que tem domínio sobre os peixes do mar. Então ele havia separado um pagamento específico para Pedro. E ele tinha que lançar redes para que ele recebesse tudo que o Senhor designou para ele. Mas ele lançou uma rede só. Mas o Senhor não diminuiu a bênção. Ele está dizendo, agora o problema é seu. A bênção já estava separada, mas você lançou uma rede só, agora você se vire. Então é dito que os peixes encheram aquela rede. Mas irmão, de novo, eles são profissionais, pescando no mar da Galileia, no lago de Genezaré, não se esqueça. Né? Ele nunca viu um cardume como esse. Por que nós sabemos? Porque a palavra, pule um pouco aí, vá para o verso 9. Pois à vista, olha aí, verso 9, à vista da pesca que fizeram, a admiração, a palavra aqui é o assombro. Ora, para você ver um pescador experimentado desse, assombrado, alguma coisa aconteceu. Né? Então, o assombro se apoderou dele, olha aí, de Pedro e de todos os seus companheiros. Então não é só ele não. Todos os seus profissionais, os outros profissionais, André, seu irmão, os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, eram 4 aí. Né? Pedro e André são irmãos, Tiago e João são irmãos. E Tiago e João são os filhos de Zebedeu. São sócios. 2 irmãos de cá, 2 irmãos de lá. É dito que todos ficaram assombrados com o tamanho desse cardume. E mais, é dito ainda no texto, para completar essa ideia, vamos lá, verso 5. Aliás, verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros. Por quê? Porque eles moveram o barco para águas mais profundas. Então se eles gritassem lá daquela distância, ninguém ia ouvir. Então eles ficaram abanando a mão lá e fazendo sinais para os companheiros, dizendo, vem cá, traz mais barco, porque está difícil,
o assunto aqui. Né? E olha que diz o texto, que lindo. Para que fossem ajudá-los, e foram os barcos dos sócios agora, de Tiago e João, e encheram ambos os barcos